Olá, eu sou César Barbosa e dando continuidade à leitura do canto 2 da Ilíada. No vídeo anterior eu li o catálogo das naus gregas, né? Seus principais chefes, quantas naus cada um levou para a guerra, de onde eles eram, né? Agora nós vamos ler, Homero ele vai convocar a Musa novamente para que ela diga quem são os maiores guerreiros gregos, seus melhores cavalos, e em seguida ele vai dizer quem são os chefes das tropas troianas e de seus aliados, né? Porque existiam aliados da região que combatiam ao lado de Troia. É uma leitura que vai do verso 761 da Ilíada até o verso 877. Aí aqui nós finalizamos o canto 2 da Ilíada. Musa, revela-me agora qual era o melhor dos guerreiros que com Atrida vieram, bem como os mais fortes cavalos. Então a Musa já começa dizendo quais seriam os melhores corcéis, né? Entre os corcéis distinguiam-se as ébas de Eumelo de Feras, filho de Admeto, velozes tal como se pássaros fossem. Eram de igual pelo as duas, bem como do mesmo tamanho. Por Febo Apolo, o frecheiro, que vibra o arco argento, elas ambas foram criadas. Essas duas éguas, né, foram criadas pelo deus Apolo. Foram criadas consigo, o terror das batalhas levavam. Entre os guerreiros, Ajax, Telamônio era o mais distinguido, enquanto Aquiles esteve afastado, o mais forte de todos, e possuidor dos melhores cavalos, em tudo primava. Veja que ele diz que quando Aquiles se afastou dos combates, das lutas, dos prédios, Ajax era o principal guerreiro grego, né? O mais forte. No entanto, na presença de Aquiles, com a presença de Aquiles, Aquiles era o melhor e era o melhor em tudo. Mas esse agora se achava nas naves, recurvas e céleres, estomagado com o chefe de heróis, o possante Agamemnon, filho de Atreu. Junto à praia do mar sonoroso, seus homens se divertiam no jogo dos discos, de flechas e lanças. Veja, a guerra de Troia lá rolando, e os homens de Aquiles realizavam jogos entre eles, né? Jogando discos, flechas, lanças, arremesso de lanças, né? Junto dos carros de guerra se achavam também os cavalos, que aipo palustre e nativos pastavam, e o loto gostoso. Dentro das tendas cobertos se achavam os carros, enquanto os heróis todos, sentidos com a ausência do chefe aguerrido, desorientados, vagavam, mas sem combater pelo campo. Os outros danos avançam, qual fogo que o solo abrasasse, tal como a terra que geme ao mostrar-se agastado Zeus grande, que como os raios se apraz, quando em torno a Tifeu avergasta, entre os arrimos, local onde se acha Tifeu, é o que dizem. Do mesmo modo estrondava, com o peso dos pés, o chão todo, quando os heróis avançavam, cortando ligeiros o campo. Veja que Homero ele traça um paralelo à tropa marchando, né, os gregos marchando, e o estrondo que faziam na terra, eles faziam a terra tremer, porque era um exército muito extenso, que lembrava Tifeu. Tifeu era filho de Gaia com Tártaro, e ele foi aprisionado por Zeus
debaixo da terra, né? E ele fazia a terra tremer. Aí sempre diziam que Tifeu estava onde? Naquelas regiões vulcânicas, né? Que, onde ocorrem erupções e causa tremores na terra. Íris, de pés mais velozes que o vento, de Zeus por mandado, que a égide vibra, aos troianos baixou com uma triste notícia. Quem era Íris? Veja, Zeus enviou Íris aos troianos. Quem era Íris? Íris era a personificação divina do arco-íris. E ela tinha a função de ser a mensageira entre o céu e a terra, isto é, aqui na Ilíada, né, entre o Olimpo e a terra. Esses, em frente ao palácio de Primo, estavam reunidos, os troianos, né, em assembleia, eles todos, os moços e os velhos da terra. Íris, de rápidos pés, aproxima-se deles e fala, tendo imitado as feições de Polites, nascido de Primo. Veja, Íris, ela foi passar a mensagem, né, para os troianos, mas ela tomou, se disfarçava, né, de um filho de Primo. Íris, de rápidos pés, aproxima-se deles e fala, tendo imitado as feições de Polites, nascido de Primo, que era o atalaia dos Teucros, confiado nos pés ligeiríssimos. Atalaia é o observador, né? Polites tinha a função de observar as movimentações do exército grego. No alto do túmulo vinha postar-se o velho Hesíodes, sempre a espreitar o momento em que os danos das naus se moviam. Íris, de rápidos pés, sob a forma aludida, lhes fala, como se em paz estivéssemos, velho, te agradam discursos intermináveis. A guerra, no entanto, nos calca impiedosa. Quer dizer, a guerra estava chegando aos troianos, né? Estava nos calcanhares deles. Certo, em muitíssimas pugnas, achando-me tenho presente. Pugnas são lutas, né? Eles passam. Certo, em muitíssimas lutas, achado-me tenho presente. Mas tais e tantos guerreiros como esses, jamais tenho visto. Aqui em referência à tropa grega que marcha na direção dos muros troianos. Mais semelhantes à areia do mar ou às folhas das matas. Movem-se todos no plano, visando atacar nossos muros. Por isso, Heitor, recomendo-te agora que faças desta arte. Veja, Íris vai fazer uma recomendação, uma orientação para Heitor. Muitos aliados se encontram na grande cidade de Primo, de diferentes países e línguas, de vária estrutura. Várias cidades se reuniram, se aliaram junto a Troia para combater os gregos, né? Uma guerra entre o Ocidente e o Oriente. Que cada grupo receba instrução de seus guias nativos, que hão de saber coordená-los e a guerra, depois conduzi-los. Reconheceu logo Heitor que provinha de um Deus o conselho. Fez dissolver a assembleia, os guerreiros as armas correram. Abrem-se todas as portas, porque se franqueasse a saída. Aos combatentes de pé e aos de carro, era imenso o estrupido. Há na planície uma excelsa coluna, fronteira à cidade. Ele diz que na fronteira de Troia tem uma coluna muito alta, completamente isolada e visível de todos os lados, denominada Batiea por todos os homens terrenos, mas pelos deuses eternos o túmulo da ágil Mirina. Veja, os homens chamam aquela coluna de Batiea e os deuses a chamam do túmulo da ágil Mirina. Mirina foi uma lendária chefe
das Amazonas, das guerreiras Amazonas, e teria conquistado um vasto território ali naquela região, em tempos lendários. Lá se puseram em ordem os teucros e os aliados. Sobre os troianos, Heitor comandava, o herói de elmo ondulante, filho de Primo, muitos guerreiros dos mais distinguidos, com ele as armas em punho, de apugna encetar desejosos. Sobre os Dardânios, o mando exercia o nascido de Anquises e da divina Afrodite, o guerreiro notável Enéas, pois havendo ida selvoso a um mortal, uma deusa se unido. Aqui ele menciona Enéas, né, que seria filho de Anquises com a deusa Afrodite, e Enéas ele está intimamente ligado com a fundação de Roma, né? O mito da criação de Roma, de Vigílio, que o Enéas seria o herói fundador. Na verdade, ele não funda diretamente em Roma, né? São seus descendentes que fundarão Roma. Aí Enéas é um troiano que será preservado nessa guerra, né? Ele sempre é protegido durante a guerra. Quando ele está ali perdendo uma luta, muito próximo de morrer, os deuses vão lá e salvam Enéas. E porque ele está predestinado à fundação de uma grande cidade, né? Por meio de seus descendentes. Mas aí ele será salvo, Enéas. Mais de Antenor, os dois filhos do mando também compartilham, ambos prudentes varões, Acamante e o notável Arquéloco. Os de Zelé, habitantes, da falda cotérmina do Ida, gente opulenta, que as águas escuras do Esepo bebiam. Sob o comando se achavam de Pândaro, o filho notável, do alto Licaune, o mesmo a quem Febo o arco dera em lembrança. Os habitantes dos muros de Adresta, os do povo de Apeso, os de Pitiéia e os que moram no monte escarpado de Téria. Ordens cumpriam de Adrasto e de Anfião, de couraça de linho, ambos de Mérope, filhos, o herói de Percote, o mais sábio dos adivinhos, opôs-se em verdade a que os filhos partissem para a campanha sangrenta, contudo nenhum quis ouvir-lhe os bons conselhos que a livre da morte o destino os levava. Os de Percote e os que às margens do Práctio cuidosos lavravam, os moradores de Sesto e de Abido, os da Arisba divina, vieram por Ásio trazidos, o Irtácida, chefe eminente, de Írtaco, o filho notável que veio de Arisba em carruagem, desde o solene revolto puxado por fulvos ginetes, os valorosos lanceiros pelasgos, e Pouto comanda, esses que as casas construíram nos campos da fértil Larissa, compartilhava do mando Pileu, de Ares forte discípulo. Filho também do Teutâmida Leto, Pelasgo valente, Piro e Acamante, valentes conduzem os homens da Trácia. Quantos guerreiros demoram nas margens do estuoso Helesponto. Os heróis Síconos, fortes, Eufemo, galhardo, chefia, que de Trezeno provinha, a Zeus caro, nascido de Ceas. Trouxe de longe, de Amídone, Piracme, os peônios velazes, de arcos recurvos que no axo demoram, de curso imponente. O axo, o mais belo dos rios, que ufanos se alargam na terra. Os Paflagônios, Pilêmenes trouxe, de peito veloso. Ênetos, sim, da região onde mulas selvagens se criam. Esses moravam em Cítoro. Os campos lavravam de sésamo. E do Partênio, nas vásrias, magníficas casas construíram.
em Crômia e Egilo, e na Celsa Eritina, de solo vermelho. Os alisonhos, epístrofo e ódio de longe conduzem, lá da cidade de Alibe, onde prata em jazidas se encontra. Os misos vieram trazidos por Cromes e o Auríspice Enomo, cujo saber não livrou de ser presa da lívida morte. Vítima foi do Pelida, de pés velocíssimos, quando no próprio rio privou da existência a outros muitos troianos. Ele aqui menciona, né, que foi morto o guerreiro, foi morto por Aquiles. Fóssis e Ascânio divino trouxeram da Ascânia longínqua frígios guerreiros que só desejavam entrar em combate. Antifo e Mestre, guerreiros, o mando dos meônios dividem. De Talamenes provinham, bem como da ninfa Gigéia. Esses, os chefes dos meônios, oriundos da falda de Timolo. Nastes, os Iscários, comanda, guerreiros de bárbara língua, homens de Fitiro e Mileto, região montanhosa e de matas, os da corrente do Meandro e os dos picos do monte Micale, sob o comando chegaram de Anfímaco e Nastes guerreiros. Nastes e Anfímaco, os filhos preclaros do grande Momíone. Preclaros é famoso, ilustre, notável. Veja o primeiro com ouro bastante, qual moça enfeitada. Tolo, de nada serviu para a morte, o livrar dolorosa. O ouro que vítima foi, finalmente, do Eácida, quando no próprio rio o alcançou. Toma as joias Aquiles prudente, os lícios Glauco, sem par, Sarpédone exímio conduzem, da terra Lícia, longínqua das margens do Xanto revolto. Aqui nós finalizamos o canto 2 da Ilíada e cabe destacar que recentemente arqueólogos egípcios e espanhóis encontraram um trecho do canto 2 da Ilíada e era justamente o trecho do catálogo das naus, né? Enterrado lá junto com a múmia. Então, finalizamos hoje